Bom, pessoal, então continuando aí a explicação sobre assistente de acusação, no último bloco eu deixei aí a pergunta para vocês, como é que se daria a habilitação do assistente de acusação. Vê só, a habilitação se dá da seguinte forma: você ofendido quer auxiliar o Ministério Público na ação penal pública a ser o assistente de acusação. O que é que você faz? Você primeiro, se você não tiver capacidade postulatória, se você não for advogado, você tem que contratar um advogado para representar os seus interesses. Aqui atenção importante, porque o assistente de acusação não será o advogado, será o ofendido. O advogado só vai representar os interesses do assistente de acusação. Isso é importante entender, porque muita gente pensa que o advogado que foi constituído é o assistente de acusação. Não, o assistente de acusação é o ofendido, que por não ter muitas vezes capacidade postulatória, habilita o advogado para representar seus interesses. Aí o que o advogado vai fazer? O advogado vai entrar com a petiçãozinha, pedindo ao juiz a habilitação. Aqui a atenção importante: todo pedido de habilitação do assistente de acusação, o juiz, antes de dizer se defere ou não, tem que ouvir o Ministério Público. Aí você diz, Bruno, por que tem que ouvir o Ministério Público? Porque o Ministério Público, antes de ser o titular da ação penal pública, ele é custos legis, ele é fiscal da lei. E aí o Ministério Público, nesse pedido de habilitação, detalhe, ele só vai analisar razões de legalidade na habilitação. Não cabe ao Ministério Público analisar a conveniência e oportunidade de querer ou não uma pessoa o auxiliando no exercício da acusação. Não, o Ministério Público não tem essa conveniência e oportunidade. O Ministério Público, no pedido de habilitação do assistente, ele analisa tão somente razões de legalidade. Se o assistente está devidamente representado por advogado, se a pessoa que está se pedindo habilitação é uma pessoa legitimada a figurar como assistente. Então, são razões de legalidade que o Ministério Público vai analisar. Aí vamos lá, Bruno, o advogado fez um pedido para que o ofendido se habilite como assistente. O juiz, antes de deferir ou não, ouve o MP. Aí o que é que o MP vai fazer? Bora lá. O MP vai dar um parecer dele, analisando as razões de legalidade. Depois que o MP dá um parecer, volta para o juiz. E esse parecer do MP ele não é vinculativo, é a opinião que o Ministério Público tão somente está dando sobre a habilitação do assistente. Aí depois vem para o juiz e o juiz decide se defere ou não o pedido da vítima como assistente da acusação. Um detalhe importante que vai cair na tua prova, com certeza. Da decisão do juiz que habilita ou não habilita alguém como assistente do Ministério Público, o ofendido, o representante legal ou CAD como assistente do Ministério Público, qual o recurso cabível da decisão que habilita ou não habilita o assistente da acusação? Qual o recurso cabível? Olha aí, detalhe. O Código de Processo Penal é expresso dizendo que não cabe recurso da decisão que habilita ou não habilita o assistente da acusação no processo. Então, coloca isso na tua cabeça. Não cabe recurso da decisão que habilita ou não habilita o assistente da acusação no processo. Aí você diz, Bruno, não cabe recurso. Mas vamos imaginar você como vítima. Pede tua habilitação como assistente da acusação e o juiz indefere irregularmente. Se você se sentir prejudicado, você não pode recorrer? Não, você não pode recorrer. Mas a doutrina entende que, apesar de não ser cabível recurso, você pode impetrar um mandado de segurança. Por quê? Porque pode estar ferindo o seu direito líquido e certo e se habilitar como assistente da acusação. Lembrando que mandado de segurança não tem natureza recursal. Mandado de segurança é uma ação autônoma de impugnação. Beleza? Então, como é que se dá a habilitação? Você vai lá, faz o pedido, o juiz antes ouve o MP analisa as razões de legalidade, dá o parecer e volta para o juiz. Da decisão que defere ou não defere, não cabe recurso, mas se o assistente se sentir prejudicado, ele pode impetrar o mandado de segurança. Beleza? E o que mais importante vem agora? E o assistente da acusação, quando se habilita, pode fazer o quê? Aí, meu amigo, eu dou a sugestão para você memorizar o artigo 271. O artigo 271 do Código de Processo vai te passar aquilo que o assistente da acusação pode fazer no processo penal. O artigo 271 traz as funções do assistente, vai dizer que o assistente pode propor meios de prova, o assistente pode fazer perguntas às testemunhas, o assistente pode aditar articulados, que é aditar os memoriais, as peças elaboradas por escrito pelo Ministério Público. O assistente pode arrazoar os recursos interpostos pelo MP. Quando o MP recorre, se tiver assistente, ele pode arrazoar os recursos do MP. E diz o código, ou ele pode interpor os recursos nas hipóteses em que o assistente pode interpor recursos. E quais são essas hipóteses? Está lá no artigo 584, parágrafo 1º do Código de Processo, que traz as hipóteses em que o assistente pode interpor um RESE, recurso interdistrito, e tem a hipótese do artigo 598,
que traz as hipóteses em que o assistente pode apelar. Tranquilo, pessoal? Além do artigo 271, trazendo aquilo que o assistente da acusação pode fazer no processo penal, com a reforma na lei de prisões cautelares e liberdade provisória, acrescente mais uma atribuição, mais um poder que o assistente da acusação pode no processo penal. Qual é mais um poder que o assistente da acusação pode? O assistente da acusação pode hoje, pessoal, pedir a prisão preventiva do acusado. Isso foi acrescentado com a reforma do Código de Processo em 2011. Se você pegar hoje o 311 do Código de Processo, você vai ver que o assistente da acusação hoje é um dos legitimados a pedir ao juiz a decretação da prisão preventiva. Beleza? Então, o prefeito de prova, lembrado 271, que traz as principais funções do assistente da acusação no processo penal, e lembrar que com a reforma do Código de Processo foi acrescentado no 311 a possibilidade do assistente da acusação também pedir a prisão preventiva. Beleza? Show de bola, matamos, vamos resolver as questões. Bota lá. Questão número 13, olha o que ela diz, ó. No tocante ao assistente da acusação, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. O ofendido poderá intervir como assistente em qualquer ação penal, pessoal. Em qualquer ação penal, falso. Só pode ingressar se for ação penal o quê? Pública. Nós vimos, se for ação privada, não tem lógica ter assistente da acusação, porque o assistente é o ofendido. Sendo que na ação privada, o ofendido é ele que vai promover a ação. Então, não tem lógica ele ser assistente dele mesmo, tá? Então, só cabe se a ação for pública, errada a questão. 2. A admissão do assistente fica condicionada à manifestação do Ministério Público, certo ou errado? Certíssimo. Fica condicionado. O MP, nós vimos, toda vez ele presta aí um parecer no pedido de habilitação do assistente da acusação. Nós vimos isso aqui. Agora, o Ministério Público, nesse parecer que ele vai proferir, ele só analisa lá razões de legalidade e não de conveniência e oportunidade. Próxima. Da decisão que admitiu o assistente de acusação, caberá recurso interdistrito? Falso. Da decisão que habilitar ou não habilitar, não cabe recurso, pessoal. Não cabe recurso. Aí você diz, Bruno, mas se a parte, o assistente se sentir prejudicado, ele faz o quê? Mandado de segurança. Mas mandado de segurança não é recurso. Tranquilo? Próximo. Ao assistente é proibido arrazoar o recurso do MP? Falso. Se você pegar o artigo 271, vai estar lá dizendo que dentre as possibilidades que o assistente da acusação tem, é arrazoar, é apresentar as suas razões para os recursos interpostos pelo Ministério Público. Tranquilo? E por fim, o assistente será admitido até que momento? É até o início da instrução do processo? Falso. É até o quê? O trânsito em julgado da sentença penal. E lembrem, ele recebe o processo no estado em que o processo se encontra. Beleza? Então, matamos aí assistente da acusação, matamos a questão número 13. Questão número 14, vamos lá. No que concerne ao acusado e seu defensor, o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Certo ou errado? Vamos lá, vem para cá. Bruno, na verdade, o que é que a questão está querendo cobrar aqui? A questão está querendo cobrar o sujeito processual, o acusado e o seu defensor, que está tratado a partir do artigo 259 do Código de Processo. Se você pegar a partir do artigo 259, você vai ver que um capítulo ele fala lá, do acusado e defensor. E o que é importante a gente saber aqui é que a defesa técnica no processo penal, ela é indispensável. Sabemos que a defesa técnica ela é elaborada por quem? Pelo advogado, pelo profissional do direito, o advogado. Todo acusado, bota isso na cabeça, todo acusado, diz o código, ainda que ausente, ainda que foragido, não será processado e julgado sem ter um defensor. E a regra, quem será esse defensor, quem será esse advogado? A regra é que o Código de Processo Penal permite que o acusado tenha liberdade para escolher seu advogado. Se o próprio acusado for advogado, ele pode advogar em causa própria, sem problema nenhum. Mas se ele não for advogado, ele tem que contratar um. E aí, o Código de Processo Penal deixa ao acusado a livre escolha. Você é livre para escolher seu advogado. Então, se você quiser contratar um advogado particular, você contrata às suas expensas. E aí, como é que esse advogado particular ele vai ser constituído nos autos? Através de um instrumento que a gente chama de procuração. Então, o advogado contratado, o advogado constituído, a gente chama no processo penal de simplesmente procurador. Quando você escutar o código falando procurador, é que é o advogado de confiança da parte, o advogado por ele constituído. Esse procurador, regra geral,
você constitui ele nos autos através de um instrumento chamado procuração. Eu estou dizendo regra geral, porque o Código de Processo Penal, salvo engano, é no artigo 266, o Código de Processo Penal diz o seguinte, que não vai precisar de procuração, não vai precisar de procuração, se você tiver constituindo o seu advogado na audiência de interrogatório. Que hoje, com a mudança do procedimento, a audiência de interrogatório, ela fica dentro da chamada audiência de instrução e julgamento. Na verdade, adaptando e atualizando o artigo, o Código de Processo Penal quer dizer o seguinte, que se você estiver habilitando o seu advogado em audiência, não precisa, então, você otorgar para ele procuração. Por quê? Porque basta você chegar na audiência e dizer, ó, excelência, esse aqui é meu advogado, e em ata de audiência o juiz vai habilitá-lo. Tranquilo? Mas se não for nessa situação, se não for habilitação em audiência, se for advogado constituído, se for seu procurador, advogado de confiança, você tem que otorgar para ele uma procuração. Beleza, Bruno, mas se o cara tiver dinheiro, tiver condições e não quiser contratar um defensor, o juiz diz, olha, e aí, você tem dinheiro, contrata o seu defensor. Aí você diz, eu tenho dinheiro, mas eu não quero contratar defensor, vou contratar defensor porra nenhuma aqui. Aí o que é que acontece? O Código de Processo Penal diz, se o cara não tiver advogado, mesmo tendo dinheiro, não quiser constituir um juiz nomeia um defensor para ele. Esse defensor nomeado pelo juiz a gente chama de defensor dativo. Quem é o defensor dativo? É o defensor nomeado pelo juiz para defender o acusado. Esse defensor dativo, a constituição dele nos autos se dá por própria nomeação por parte do juiz. O defensor dativo, em regra, você dispensa até a apresentação de procuração. Porque o ato de nomeação por parte do juiz já é a sua constituição nos autos. E o detalhe, se o juiz nomeia um defensor dativo para o acusado e o acusado não for pobre, no final do processo o juiz condena o acusado em honorários e o acusado vai ser obrigado a pagar seu defensor. Porque nós sabemos que se o acusado for pobre na forma da lei, a nomeação do defensor para ele vai ser o quê? Um defensor público. E defensor público, nós sabemos que o acusado não paga, é o próprio Estado que arca com os honorários e com vamos dizer assim, os vencimentos daquele defensor. Né? Então é assim, Bruno, se o acusado quiser contratar seu advogado, contrata, ele fica livre escolha, fica, problema nenhum. Tá? Esse defensor vai ser pago por ele e é constituído os autos através de uma procuração, salvo quando a nomeação se dá em audiência, beleza. Agora, se o acusado tem muito dinheiro e não quer contratar um defensor, o juiz nomeia um defensor para ele, porque nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado e julgado sem defensor. Aí o que é que acontece? O acusado não tem dinheiro para pagar, no final o juiz condena eles honorários. E se o cara for pobre na forma da lei e não tiver condições de pagar, o defensor dativo aí será então a defensoria pública. E o ato de nomeação por parte do juiz já é o ato de constituição daquele advogado. Como eu disse para vocês, isso está tratado a partir do artigo 259. Se você pegar o artigo 259 do Código de Processo, você vai perceber que ele fala do acusado e seu defensor. E você vai observar, ó, o que diz o artigo... Cadê? O artigo 263. 263. Ele fala assim, ó, 263. Se o acusado não tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz. Esse defensor nomeado a gente chama de defensor dativo. Ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança, o procurador. Ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Como eu disse, se ele for advogado, ele pode defender causa própria. Aí o parágrafo 1 diz assim, o acusado que não for pobre, tá? Parágrafo 1 do 263. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Tranquilo, pessoal? Então, matamos mais uma questão. Bota aqui na lousa, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Artigo 14. No que concerne ao acusado e seu defensor, ele fala, o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativos arbitrado pelo juiz. Perfeito, a resposta disso aqui está no artigo 263, parágrafo único do Código de Processo. Então lembra que a defesa técnica no processo penal é indispensável, ainda que o acusado esteja ausente ou foragido, ele não poderá ser processado e julgado sem ter um defensor, tá? Regra geral, o legislador deixa ele à vontade para escolher o defensor dele. Mas se ele não nomear um, o juiz vai e nomeia um dele, chamado defensor dativo, que se o cara tiver dinheiro para pagar, no final vai ser condenado nos honorários. Se não tiver dinheiro, vai ser pago pelo Estado através da representação pela Defensoria Pública. Tranquilo? Então, ó, no que concerne ao acusado e seu defensor, o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrado pelo juiz, certíssima questão.
Beleza? Próxima questão, vamos lá. Falar agora de citação no processo penal. Uma questão aí que pode ser cobrada na tua prova, como é que se dá a citação? Vem pra cá, ó. Eu vou dar uma geral para vocês nos tipos de citações que nós temos. Como é que ocorre a citação no processo penal? Isso aqui é importantíssimo para você, meu amigo. Você aí, aluno, do Eu Vou Passar na OAB, que está prestando atenção nas nossas aulas, que vai fechar a prova de processo penal, vá por mim. Você tem que conhecer os tipos de citações que nós temos no processo penal. E isso é importante, pessoal, para você distinguir as formas de citação no processo penal da do processo civil. O professor Tiago Coelho, lá de processo civil, vai te explicar tudo para vocês sobre citação no processo civil. E aí você não pode confundir, porque a gente vai ver que tem alguns aspectos diferentes do processo penal e processo civil. E esses aspectos que diferenciam é justamente o que vai ser cobrado na tua prova. Então vamos lá, Bruno, quais são as formas de citações que nós temos? Bota aqui na lousa, vamos lá, rapidinho, ó. Quando a gente fala de citação, pessoal, no processo penal nós temos dois tipos de citação. Nós temos a citação real, ou também chamada de pessoal. É aquela em que o legislador tem a certeza de que o acusado tomou ciência da citação, porque se você olhar, para que serve a citação no processo penal? A citação no processo penal tem duas finalidades. Vem para cá. A primeira finalidade da citação é triangularizar a relação processual. É chamar o acusado a integrar a relação processual. Porque, percebam, a relação processual é uma relação triangular. Na base da pirâmide você tem autor e réu, e no ápice da pirâmide você tem o Estado. Quando o Ministério Público é autor da ação, quando o querelante na ação penal privada, autor da ação penal privada, promove a ação, você só tem uma parte da relação processual firmada. Autor provocando o Estado, o juiz, para que ele se manifeste. O Estado, para triangularizar a relação processual, o que é que ele faz? Ele cita o acusado. Então, a citação serve, no primeiro momento, para chamar o acusado a integrar a relação processual a fim de apresentar a defesa. Tá? Então, a citação tem como a primeira finalidade convocar o acusado a integrar a relação processual a fim de apresentar a defesa, triangularizando a relação. Mas a citação serve também, pessoal, para dar conhecimento ao acusado do inteiro teor da acusação. Quando você chama o acusado a integrar a relação processual, você chama já dando ciência a ele de qual a imputação criminosa está sendo atribuída à sua pessoa. Tanto é assim que nós vamos ver que quando o oficial de justiça vai lá e realiza a citação pessoal, o oficial de justiça deixa uma contrafé com o acusado. E ele tem que ler o mandado. Aí você diz, por que ele deixa a contrafé? A contrafé é a comprovação de que o acusado ficou com a cópia para ter ciência do inteiro teor da acusação. E quando o Código de Processo Penal obriga que o oficial de justiça leia o mandado, é porque o oficial de justiça tem que deixar o acusado ciente do inteiro teor da acusação. Tranquilo? Então a citação serve para duas finalidades. Convocar o acusado a integrar a relação processual, dando conhecimento do inteiro teor da acusação. Beleza, matamos aqui. E aí, vamos lá, volta aqui. Quais são os tipos de citação, como eu disse? Primeira citação é a citação real ou pessoal, que é aquela que o legislador tem a certeza de que o acusado foi citado. E eu tenho uma citação ficta, ou também chamada de presumida. E aí, pessoal, a citação ficta ou presumida, como o próprio nome diz, é aquela que o legislador vai presumir que o acusado tomou ciência do inteiro teor da acusação e sabe que tem que vir integrar a relação processual. Aí vamos lá, como é a citação real ou pessoal no processo penal? Pessoal, aqui é onde a gente tem que separar do processo civil, vem para cá. Lá no processo civil, você estuda que a citação pessoal se dá por regra por correios, pelos correios com aviso de recebimento, pelo AR. No processo penal, bota na cabeça, não tem citação pelos correios. Não existe citação no processo penal pelos correios. A citação no processo penal, em regra, se dá por quê? Por mandado do oficial de justiça. O juiz, quando determina a citação, o oficial de justiça vai lá na residência do acusado, encontra o acusado para realizar a citação. Então é a citação pessoal, regra geral, cara a cara, em que o oficial de justiça tem a certeza de que realizou a citação do acusado. Beleza? Aí, Bruno, beleza. Então a citação, regra geral, se dá por mandado do oficial de justiça. E se o acusado se encontrar em outra comarca, fora da comarca do juízo processante, como é que se dá a citação? Aí o Código de Processo Penal diz o quê? Se dá por carta precatória. O juiz processante, que a gente chama de juízo deprecante, vai deprecar, vai solicitar o juízo deprecado, o juízo onde o acusado mora, para que esse juízo realize a citação. Mas o detalhe, na citação por precatória, a citação também vai se dar por mandado oficial de justiça. Porque imagine, eu sou o juiz processante, eu estou aqui em Recife.
O acusado mora em João Pessoa, na Paraíba. Aí o que é que acontece? Quando o juiz determinar a citação, ele vai mandar uma carta precatória para que o juiz, lá de João Pessoa, na Paraíba, determine que o oficial de justiça de lá vai realizar a citação. É o famoso cumpras, é o famoso despacho cumpras. Chegando a carta precatória no juiz de João Pessoa, lá ele vai dizer, cumpra essa carta precatória, cite por mandado do oficial de justiça. Aí o oficial de justiça vai lá, realiza a citação e o juiz, o deprecado, remete a citação cumprida para o juízo deprecante. Tá? Então, se o acusado se encontrar em outro estado, fora, melhor dizendo, em outra comarca, fora do juízo processante, a citação se dá por carta precatória. Bruno, e se o cara se encontrar no estrangeiro, em local incerto e não sabido, e aí? Ele é citado como? Se você respondeu rogatória, você errou. Eu coloquei uma pegadinha aqui e você caiu. Veja o que eu disse, o cara está no estrangeiro, local incerto e não sabido. Detalhe, pessoal, isso é cobrado em prova, você não pode errar. Se o cara está no estrangeiro, em local incerto e não sabido, é edital. É uma forma de citação ficta que já já a gente vai analisar aqui. É a citação por edital. Pessoal, eu só mando rogatória se o cara se encontrar no estrangeiro em local sabido. Por quê? Porque vamos imaginar que o cara está no estrangeiro em local incerto, não sabido. Tu vai mandar rogatória para onde que tu não sabe onde ele está? Não é? Veja que a citação por rogatória, porque muito aluno bota assim, estrangeiro é rogatória. Não é assim. Ele tem que estar no estrangeiro em local sabido para eu saber onde eu vou enviar a carta rogatória. Se ele está no estrangeiro em local incerto, não sabido, ele pode estar em todos os países do mundo, meu amigo, que não o Brasil. E aí eu não vou mandar rogatória para todos os países do mundo. Não é assim. Então eu mando a rogatória quando ele está no estrangeiro, em local sabido, ou diz o código, ou se ele encontrar em legação estrangeira. Se ele se encontrar em alguma legação estrangeira, aí a citação, diz o código, também se dá por rogatória. Vamos lá, Bruno. Então, a citação real se dá por mandado oficial de justiça. Se ele estiver em comarca de outro juiz que não é do juízo processante, precatória. Se ele estiver em estrangeiro, mas local sabido, ou em legação estrangeira, rogatória. Matamos citação real. E quais são as formas de citação ficta, ou também chamada de presumida? Pessoal, detalhe, preste atenção aqui. São duas formas de citação ficta e presumida. A citação por hora certa, que foi trazida para o Código de Processo Penal em 2008. Até 2008 não existia citação por hora certa no processo penal. A partir de 2008, com a reforma do Código de Processo, se trouxe a possibilidade de no processo penal ter citação por hora certa. E a citação por hora certa, eu realizo quando? Quando o acusado está se ocultando para não ser citado. Se o acusado estiver se ocultando para não ser citado, o oficial de justiça pode realizar a citação por hora certa. E aí um detalhe, você diz, Bruno, mas como é que vai se dar essa citação por hora certa? O legislador do Código de Processo Penal ele foi muito inteligente. O legislador do Processo Penal disse o seguinte, olha, o processo civil não já regulamenta como se dá a citação por hora certa? Já. Então sabe o que fez o legislador do Processo Penal? Ele disse o seguinte, olha, se o acusado estiver se ocultando para não ser citado, ele será citado por hora certa, aplicando o mesmo regramento, todo o procedimento previsto no Código de Processo Civil. Acabou-se. Então, aquele procedimento que vocês estudam no Código de Processo Civil, pessoal, vocês vão aplicar aqui também para o processo penal. Então, aquele procedimento que você vai estudar lá com o Tiago, de que o oficial de justiça tem que por 3 vezes comparecer ao local, não é? E se por 3 vezes comparecer ao local, nas 3 situações, tiver o receio de que o cara está se ocultando para não ser citado, o oficial de justiça faz o quê? Não é? Notifica um vizinho, ou notifica um familiar, ou na falta o vizinho, de que no dia posterior, em determinada hora, por isso que é hora certa, o oficial de justiça vai voltar e vai realizar a citação do acusado. Aí, se o acusado no outro dia não estiver lá, o oficial de justiça realiza a citação na pessoa do familiar ou no vizinho, deixando a cópia do mandado, uma contrafé. Recolhe o mandado para a secretaria ainda encaminha o ofício para a residência, deixando o acusado ciente de que foi realizada a citação por hora certa. Todo esse procedimento está lá no processo civil. Você vai pegar o mesmo procedimento do processo civil e aplicar o processo penal. Tá? Então, bota aqui na lousa, ó. Quais são as formas de citação ficta ou presumida? Nós vimos hora certa. E a outra é por edital. E quando é que eu cito alguém por edital? Bora lá. Eu cito alguém por edital quando? Quando o acusado está em local incerto e não sabido.
Se ele está em local incerto no sabido, você não sabe onde ele se encontra, edital. E esse local incerto no sabido pode ser dentro ou fora do território nacional, né? Dentro ou fora do território nacional é edital. Eu só peço, pessoal, porque não vai dar tempo da gente destrinchar aqui, eu peço para você ter uma atenção especial ao artigo 366 do Código de Processo. Dá uma lida nesse 366, porque é relacionado à citação por edital e é muito importante para a tua prova. Beleza? Então vamos lá. Quando é que o acusado é citado? Como é que ele é citado? Regra geral é uma citação real ou pessoal. É aquela citação em que o oficial de justiça tem que chegar lá e ter a certeza de que o acusado foi citado. Lembrando aqui, ó, que eu tenho no processo penal também a citação ficta ou presumida, que pode ser por hora certa, quando o acusado estiver se ocultando para não ser citado, e todo o procedimento eu aplico do Código de Processo Civil. Ou por edital, quando o acusado estiver em local incerto, não sabido. Sobre citação real e pessoal ainda, para a gente responder essa questão, eu destaco para vocês aqui, pessoal, 3 pessoas em particular. Eu destaco a citação pessoal real do preso, a citação real do funcionário público e a citação real pessoal do militar. Deixa eu destacar aqui, ó. O Código de Processo Penal, vem para cá, diz que a citação do preso, vê como aparentemente o Código de Processo Penal é bem congruente. O Código de Processo diz que a regra geral é a citação pessoal, né? Beleza. Aí ele chega e diz assim, o preso no processo penal será pessoalmente citado. Aí você olha e diz, pô, mas o preso já não é, a regra já não é que o cara seja pessoalmente citado. Mas por que o Código de Processo Penal fez questão de dizer que o preso tem que ser pessoalmente citado? É porque há um tempo atrás, a citação do preso muitas vezes se dava pelo diretor do estabelecimento prisional. O oficial de justiça chegava no diretor do estabelecimento prisional, realizava a citação perante ele e o diretor ficava responsável em dar, realizar o ato citatório muitas vezes na pessoa do preso. Aí às vezes acontecia o quê? Do oficial de justiça citar o diretor do estabelecimento prisional, o diretor do estabelecimento prisional não dá conhecimento ao preso daquele ato citatório. Aí, para não correr esse risco, o que é que o código fez? Não, tá preso, tem que ser pessoalmente citado. O oficial de justiça vai chegar lá, vai ter que ter um contato pessoal com o preso e realizar a citação. Tá? Então, o preso será pessoalmente citado, já adotando a regra do Código de Processo. Em relação ao funcionário público, tem uma peculiaridade. É que o Código de Processo Penal diz que toda vez que o funcionário público for citado, preste atenção, toda vez que o juiz perceber que vai citar um funcionário público, ele tem que enviar uma notificação à administração pública que aquele funcionário público pertence, para que a administração pública tenha ciência do ato citatório. Por quê? Porque muitas vezes pode ocorrer de, com a realização da citação, o funcionário público ter que se ausentar do serviço. E, como todos vocês já sabem, lá no direito administrativo, existe um princípio da continuidade dos serviços públicos. O serviço público não pode deixar de ser prestado. Então, a administração tem que ter notificação de que aquele funcionário público foi citado, porque no dia que aquele funcionário público tiver que se ausentar do serviço, devido àquele processo crime contra ele instaurado, a administração pública tem um tempo necessário para, no dia que aquele servidor fosse se ausentar, colocar um servidor em substituição para que o serviço público não pare de ser prestado. Tá? Então, toda vez que eu citar o funcionário público, eu tenho que notificar a administração pública que ele pertence. Porque se um dia aquele funcionário público tiver que se ausentar, a administração tem ciência de que se aquele funcionário público é indispensável para a continuidade do serviço público, ela tem que ter ciência de que naquele dia vai ter que substituir aquele servidor para que o serviço público não possa paralisar e não deixe de ser prestado. Tranquilo? Então, ó, citação do preso, pessoal, citação do funcionário público, notificando a administração pública que ele pertence. E a citação do militar? A citação do militar, pessoal, se dá por intermédio do chefe do respectivo serviço. Como assim? É que devido aos princípios que regem o quartel em si, né, os princípios da intangibilidade do quartel, não se permite que um funcionário público ingresse no quartel e fique dentro do quartel procurando a pessoa ser citada. Por conta disso, devido a esses princípios que regem as instituições militares, o funcionário público, quando for realizar a citação do militar, ele tem que realizar a citação do militar na pessoa de seu chefe. Ele tem que procurar quem é o chefe do serviço, realizar a citação do chefe e o chefe fica encarregado de realizar a citação do militar. Beleza? Então, ó, lembrar, citação do preso pessoal, citação do funcionário público, notificando a administração, citação do militar na pessoa do chefe do respectivo serviço. Beleza? Então, bota na lousa. Olha lá, ó, pra gente matar. Primeira questão. A respeito da citação, considerem. Não cabe citação por hora certa no processo penal. Certo ou errado? Falso. Tá? Salvo engano, a resposta a isso aqui está no artigo 262 do Código de Processo Penal. A citação do militar
Far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo. Não é? Aí você diz, Bruno, isso está onde? Vamos lá. Se você pegar o Código de Processo... Eita, perdão, tá, pessoal? Não é o artigo 262, não. Deixa eu ver o artigo para dar... É o 362. Deixa eu ver aqui para eu conferir para vocês, para passar a informação correta. É o 362. Cadê? É o 362. Eu botei 262, é o 362. 362. Tá? Aí ele fala, a citação do militar se far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Certo ou errado? Certíssimo. Aí você diz, Bruno, isso está onde? O do militar está no artigo 358. Tá certo. E se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Tá certo também. A do réu preso está no artigo 360 do Código de Processo. Beleza? Então, matamos aí mais uma questão, a questão número 15. Vem para cá. No próximo bloco, pessoal, a gente continua a resolução de mais questões para revisar assuntos importantes de processo penal para a tua prova da OAB.